Olá, você sabia que a pessoa com problemas de coluna tem direitos à isenção do pagamento de IPVA? Também outros benefícios, como poder comprar um carro com descontos de até 30%. Mais, ser privilegiado de não pagar multas do rodízio. Claro que tudo isso perante um laudo médico, uma perícia profissional de um profissional. De acordo com o Decreto-Lei número 3298 de 1999, entende-se por deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de uma atividade. Ou seja, uma deficiência que se enquadre nos termos da lei, de acordo com o laudo do seu médico. Em alguns casos, esse decreto-lei beneficia até pessoas com problemas de visão, problemas com deficiência visual, ou mesmo serve para pessoa com deficiência auditiva. Se você conhece alguém que se encaixa nessas condições e com essas características, informe-o para que ele procure e possa procurar os seus direitos. Aproveitando o gancho dos direitos do cidadão, eu queria contar uma história, não um fato, do que é se importar com o direito à dignidade humana. Certa vez, um homem chamado Jesus e seus discípulos atravessaram o mar para ir à região dos Gerásenos. Seus discípulos não entendiam a razão do porquê Jesus queria ir justamente a uma região perigosa e um lugar que ninguém ousaria passar perto, pois a região era conhecida por ter um homem ali com um quadro clínico de insanidade e de extrema violência. Mas seus discípulos não conseguiram fazê-lo mudar de ideia. Difícil, né? Mudar as ideias de Jesus. E assim foi, e após Jesus ter desembarcado, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Sepulcro é um lugar de sepulturas, mais conhecido hoje como cemitério, túmulos. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas de nada adiantava, pois arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Percebe que não era simplesmente uma tornozeleira eletrônica, né? Ninguém era suficientemente forte o bastante para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, por onde andava. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se, ou seja, ele curvou-se até o chão com respeito diante dele e gritou em voz alta: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Ora, pois Jesus já lhe havia dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E o homem, olhando para Jesus, respondeu: "Meu nome é Legião, porque
somos muitos. E implorava com insistência a Jesus para que não os mandasse sair daquela região. Então, uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima, e os demônios imploravam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos correram em direção a um precipício, atirando-se abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Acho que eles acharam que Jesus ia acabar com todos os porcos ali. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi. Começou a anunciar em Decápolis, uma cidade próxima, quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Isto está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5. O que aprendemos com tudo isto? Lição número 1. Legião de demônios. Legião significa multidão de seres reais ou invisíveis. Legião também era usado para dar nome a um exército constituído de uma infantaria mais a cavalaria. E legião era o nome dado ao exército romano. Coincidência? Não. Neste caso, toda semelhança não é mera coincidência. Então, o homem endemoniado tinha com ele um exército de demônios. O que você acha ter alguém como Jesus na sua vida, enfrentando exércitos de demônios? Nada mal, nada mal. Mas o que é que esse homem tinha de tão importante? Aprendemos que esse homem era uma pessoa simples, mas para Jesus este homem era importante para ele. E que Jesus enfrenta um exército de demônios para devolver o direito da dignidade da vida deste homem. Podia ser eu, podia ser você. A vida para Jesus é uma prioridade e não uma manada de porcos. Isso prova que ele se importa com a vida do ser humano, seja ele quem for. Um pouco antes dele ter esse encontro com este homem endemoniado, Jesus já havia estado no mar e numa tempestade ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja,
Ele fez da tempestade um dia lindo. Às vezes, a vida da gente não parece uma tempestade. Para quem sabe ler, pingo é letra. Lição número 2. Jesus dá uma ordem e eles obedecem. Percebe como os demônios o respeitam e imploram para que Jesus não os atormente, porque são incomodados quando há luz em seus caminhos. Claro que não é uma luz qualquer, é a luz do mundo. E também respeitam a Jesus e o reconhecem como o Filho do Altíssimo. Na verdade, os demônios reconhecem que não havia um plano B para eles. Não tem como sentar à mesa com Jesus e fazer uma barganha. Não mande Jesus embora, como fez aquele povo daquela região, chamada Terra dos Geróceres. Pense na alegria daquele homem que pôde viver uma vida agora de verdade. Aquele povo parece um pouco o mundo de hoje, preocupado com o que vai comer e com o lucro que se pode obter. Eles achavam até que Jesus Cristo está trazendo uma crise econômica para eles. Não mande Jesus embora da sua vida. Isso é um erro.